Olá, meus amigos e minhas amigas, estamos de volta no canal A Verdade Patriota. Eu me chamo Júlio César. Hoje nós vamos abordar dois assuntos relativos ainda a essa pandemia. O primeiro deles é com relação ao que essa emissora Globo, que alguns chamam de Globo Lixo, está causando, está fazendo no país com as pessoas, principalmente aquelas pessoas que não têm condições de ter uma TV por assinatura e muitas vezes moram até no interior do país, do estado. E lá, geralmente, né, não tem como ter outra emissora que tenha um sinal muito bom. E aí essa emissora Globo, ela consegue ter essa vantagem. E nós viemos observando, pessoal, que é impressionante o que essa emissora está fazendo com a população. Os mais humildes, mais simples, que não tem, como eu disse, essa condição de ter um canal por assinatura, uma TV por assinatura, que você tem uma diversificação de programação. Então você fica preso, sujeito a essa programação, sinceramente, na minha opinião, ridícula, de nível muito baixo dessa emissora. E ela agora, o que ela fez? Bom, aproveitando essa pandemia, resolveu ficar 24 horas por dia falando só de coronavírus, de Covid e coisas. Com isso, aterrorizando as pessoas, mentindo para as pessoas. E muitos humildes, muitas pessoas simples, não tem como fazer, acabam acreditando. Tem gente que cai em depressão, tem gente que se desespera. E é uma confusão danada, ou seja, ela está conseguindo mexer com a cabeça de muitas pessoas para prejudicar as pessoas e causar o terror. Eu vou mostrar para vocês uma reportagem que ela fez em São Paulo, de um paciente. O mesmo paciente, ele morre 2 vezes. Na primeira reportagem ele morre de AVC. E na segunda reportagem ele morre de Covid-19. É fantástico, é interessante, né? O hospital é o mesmo, o parente do paciente dá entrevista do mesmo jeito nas duas, né? Tudo igual, as imagens todas iguais. A diferença é só quando você vê a repórter. A repórter, ela muda, é uma numa reportagem é uma, na outra é outra. Eles não estão tendo descarado, não estão preocupados, então são descarados. Sabe que isso vai para mídia e não estão nem aí. Ao nível que está isso, nós precisamos de dar um basta nisso. Veja as duas reportagens. Depois eu volto. De um senhor de 60 anos que teve um AVC, estava há dias no hospital esperando por uma UTI. O pior aconteceu. Os últimos 22 dias de vida, seu Severino passou neste hospital em São Paulo. Ele teve um AVC no fim de março. Na semana passada, ele piorou e precisava ir para a UTI. Não tinha vaga. O leito só apareceu ontem à noite e não deu tempo. Seu Severino chegou a ser transferido, mas morreu logo em seguida. Lá no hospital do Ibamimi, ele não chegou nem a ir pro quarto, a ter internação, porque ele já saiu da ambulância já em estado grave de emergência. A morte de seu Severino... Viver e morrer. Não deu tempo. O seu Severino morreu antes de conseguir um leito de UTI. Ele estava internado com Covid-19 neste hospital municipal em São Paulo, que está com todos os leitos de unidade de terapia intensiva lotados. Em estado grave, ele aguardava uma transferência para outro hospital. A vaga saiu ontem à noite. No hospital do Ibamimi, ele não chegou nem a ir pro quarto, a ter internação, porque ele já saiu da ambulância já em estado grave de emergência. Então ele morreu, na verdade, na enfermaria do Ibamimi, seria? Sim. Na região metropolitana, as UTIs estão com 80% dos leitos ocupados. Vocês puderam observar aí, né, pessoal? Que baixaria que é isso aí. E é nisso aí que o pessoal fica achando que está morrendo milhões de pessoas por Covid-19 e tal. E no Brasil não é bem isso que está acontecendo, tá? Agora também eu vou mostrar para vocês hoje teve uma coletiva do ministro da Saúde junto com outros ministros, o ministro da Casa Civil, né, e outros ministros. Tem um ministro, o general Ramos, que ele tomou a palavra
e ele se dirigiu exatamente para a imprensa escrita, televisiva, e ele desceu a lenha mesmo, falou a verdade que tem que falar e pediu para o pessoal da imprensa tomar um jeito, que não é assim que está acontecendo no Brasil com relação a esse negócio dessa pandemia, e a imprensa fica mentindo e omitindo e exagerando nas notícias. As coisas boas ninguém fala. Ninguém está falando aí que o Brasil tem mais pessoal recuperado do que contaminado. Os pacientes, o índice de mortalidade está caindo nos últimos 3 dias. Hoje é dia 22 de abril, gente. Nos últimos 3 dias o índice está caindo. Engraçado, né? Será que é porque trocou o ministro? Será que o ministro que estava lá estava fazendo vírus voar para tudo que é lado? Engraçado, né? Será que é porque o povo foi para a rua e resolveu encarar esses governadores safados e irresponsáveis que tem aí? Será que é porque o ministro novo, Nelson Tait, resolveu investigar junto com o ministro Sérgio Moro como é que está essa situação aí nesses hospitais de São Paulo, de Rio, de Fortaleza, de Manaus, pelo Brasil afora aí, que está essa bagunça aí de coronavírus para tudo que é lado, gente reclamando que o cara não pode dar um espirro que morreu de coronavírus, o cara não pode ter uma hemorragia digestiva que é coronavírus, tudo é coronavírus. Então resolveram investigar isso melhor. De repente, depois disso, começou a cair as mortes no Brasil. Estranho, né? Vocês vão ver o que o general falou. Depois eu volto. Respeitamos muito a liberdade de imprensa e ela é fundamental no processo democrático de qualquer país. Porém, desde que começou essa crise do coronavírus, nós temos observado uma cobertura maciça dos fatos negativos. Então, nós temos informações já comprovadas de pessoas que estão indo nas suas casas. Todos sabem que os noticiários entram nos lares brasileiros todos os dias. E os senhores hão de convir que nós temos pessoas que são muito suscetíveis a essas notícias. Com todo respeito, no Jornal da Manhã é caixão, é corpo, na hora do almoço é caixão novamente, é corpo, no Jornal da Noite é caixão e é corpo e o número de mortes. Eu pergunto a todos, como é que os senhores acham que uma senhora de idade, uma pessoa humilde, ou uma pessoa que sofre de alguma outra enfermidade, ela se sente com essa maciça divulgação desses fatos negativos? Não está ajudando, ninguém aqui está dizendo que tem que esconder. Os senhores têm que também, a imprensa, eu conclamo, eu peço encarecidamente, tem tanta coisa positiva acontecendo, não foi só o que foi divulgado aqui hoje, não. Por exemplo, vamos começar a divulgar o número de mortes que os senhores divulgam, mas o número de curados. O ministro vai falar aqui, 50%, 56% foi curado. Outra coisa maravilhosa, eu presto, tenho certeza que falo em nome de todos nessa bancada. Divulguem mais o trabalho maravilhoso dos profissionais de saúde. Façam matérias de um médico, de pessoas que estão dando suas vidas pelas pessoas que estão doentes. Eu não tenho visto muito isso na imprensa, tá certo? Então eu peço, quero que todos façam, eu sei que tem o editor-chefe e tal, mas eu acho que a mídia brasileira, eu tenho absoluta certeza que os senhores têm um papel fundamental no íntimo, na percepção do povo, no seu moral, das pessoas se sentirem melhor. Porque está aqui o doutor Nelson Tais, a doença também tem a parte psíquica, a parte emotiva. E isso está dificultando as pessoas que estão assistindo. É muita notícia ruim, eu sei que está acontecendo, mas vamos também divulgar notícias boas. A Secretaria de Governo também tem visto, às vezes, serem anunciados que não existem contatos com os governadores. Está aqui o governador Ibanez, a competente secretária Débora Aroche, 24h/7, está falando com os governadores. Saímos agora de uma videoconferência de quase 1 hora com o governador Eduardo Leite. Então, por favor, vamos divulgar. Depois o pessoal acha que o presidente Bolsonaro exagera em alguns comentários. Vamos divulgar coisas que estão ocorrendo. Ontem falei com o governador Wilson Lima, que Manaus está numa situação difícil. Então, o governo federal está fazendo a parte dele, consciente que nós temos que fazer o possível para ajudar os estados. E isso tem sido feito.
temos várias informações, eu não vou me alongar aqui, que eu tenho certeza, se os senhores procurarem a secretária Débora Aroche, os senhores verão. Finalizo, por favor, mostrem também as coisas positivas. E, com isso, nós vamos ter um povo um pouco mais sereno para melhorar o moral da população e a sua parte emotiva. Muito obrigado. Pessoal, vocês viram aí, né? O recadinho do general. Recado bem dado, né? Tá bem claro ali o que ele quis dizer, né? Pessoal da imprensa acho que já começou a observar. Agora lá no Ministério da Saúde, a coisa ali mudou. O nível, o padrão da coletiva é outro. E isso aí, ali tem não só o ministro da Saúde, mas tem os outros ministros ali, que são, hoje ali está o general Braga Neto e o general Ramos, 2 generais. Pessoal, agora não vai ter mais aquela palhaçada, aquelas perguntinhas ridículas, aquelas coisas ridículas que estavam acontecendo, não. A saúde é uma coisa séria? É. Mas a economia também. E não dá para ficar brincando um separado do outro, não. Não tem jeito. Uma coisa completa a outra, uma coisa precisa da outra. Isso está claro. Tá? E estamos conseguindo vencer essa pandemia, né? Os números estão caindo e vão cair, porque não existe pandemia eterna. Isso só na cabeça de alguns governadores. Eu queria falar um nome aqui, nem vou falar. Cabeça de alguns governadores aí, mas isso também eles mesmos, alguns prefeitos e governadores também já estão tomando o rumo deles, porque viram que a conversa agora é diferente, já estão querendo abrir comércio, né, governador de São Paulo? Né, governador do Ceará? Já estão começando a mexer. O Distrito Federal já vai abrir, entendeu? Escolas. Quer dizer, de repente, foi só mudar um ministro da Saúde, foi só o povo ir para a rua, né, ir para frente dos quartéis, e o Covid, o vírusinho começou a ficar manso e já tá morrendo menos pessoas, né? É interessante isso. Pessoal, vamos em frente, vamos vencer essa guerra, as guerras, né, que eu sempre falo, a guerra biológica do vírus e a guerra política, né? Por falar nisso, para complementar aqui, o senhor Rodrigo Maia também já estão se distanciando dele, os próprios colegas dele, os companheiros dele de partido, porque viram que ali é furada. Então, moço, a coisa está mudando, e para melhor para nós brasileiros do bem. E essa é a Verdade Patriótica de hoje. Um grande abraço, fiquem com Deus, tudo de bom para todos vocês.